Graças a Deus. Hoje, o Evangelho é o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. O item é o item 5, e tem algumas curiosidades esse capítulo. Porque Kardec ele põe a passagem, uma parábola de Jesus, e não comenta. Ele deixa que a espiritualidade comente. Então, quando a gente lê ali instruções dos espíritos, ele solicitou essas comunicações e chegaram até ele. Então, tem esses espíritos que se comunicaram com ele. O primeiro se intitula Espírito Protetor, foi em Bordeaux, 1863. Depois, o Henri Eyning, em Paris, Erasto. E o que nós vamos comentar hoje é o Espírito de Verdade, Paris, 1863. Então, ele nos diz assim, que já está chegado a época do quê? Está chegado o momento da transformação moral da Terra. Então, a alavanca para essa transformação moral da Terra é o Espiritismo. E ele exige trabalhadores que estão interessados em entrar nessa fraternidade de auxílio à mudança da humanidade. Mas para que possamos mudar a humanidade, primeiro a gente fazer uma transformação íntima conosco mesmo. Como é feita essa transformação íntima? É através do trabalho. Por isso que ele fala assim, os trabalhadores do Senhor. Os outros espíritos que comentaram aqui, eles falam assim, espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. Só que ele fala assim, bons espíritas. O outro fala, os trabalhadores da última hora são aqueles que colocam o sacrifício acima dos seus interesses pessoais. Chegando ao Espírito de Verdade, e ele vinde a mim, vós que sois bons servidores. Vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Então, nós podemos ser os trabalhadores da última hora, só que nós aproveitamos a base, a parte intelectual que os antecessores nos deixaram. Mesmo que eles tenham pervertido esses ensinamentos, não é? Eles vieram muito antes, vários vieram. Nós temos históricos, na China milenar, já havia instruções e trabalhadores que já estavam trazendo a mensagem evangélica, a mensagem da harmonia, a mensagem da lei de Deus. E com isso, vários outros vieram. Há 4.000 anos, quem nos trouxe a Deus único? Moisés. E ele nos conta a história de quê? Desde a Gênesis, ele coloca lá o Pentateuco trazendo ali todas as experiências do povo hebreu. Que tudo que está escrito ali foi base para toda a humanidade, e ainda é. Então, nós estamos hoje trabalhando na última hora, mas apoiados em todos essa intelectualidade, esses ensinamentos intelectuais que eles nos trouxeram. E com isso a gente pode avaliar assim. Então, a obra já foi iniciada. Nós somos continuadores, é uma obra de cooperação. E como saber se nós estamos realmente praticando essa obra? Então, aí a gente coloca muito bem ali. Aqueles que praticam a caridade verdadeira. Nós praticamos a caridade verdadeira, porque a doutrina espírita nos diz o que é a caridade. Aquele que pratica a lei de Deus, que consola os aflitos, que tem pela sua abnegação, e o que ele fala, esse seu altruísmo, ao contrário do egoísmo, altruísmo, é sair de nós mesmos e ir de encontro ao outro, é a caridade. Mas a caridade sem interesse. E como pode ser feito esse trabalho? Porque Kardec, ele estudou as leis de Deus. E uma das leis de Deus, que ele coloca lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, onde contém a base da doutrina espírita, ele coloca que o trabalho é uma necessidade, é uma lei para o nosso engrandecimento físico e moral. Mas tudo tem um limite também. Então ele coloca, o que é o trabalho? Kardec pergunta, o que é o trabalho para os espíritos? Eles respondem assim, toda ocupação útil. Então, toda ocupação útil é trabalho. E esse trabalho tem limite? Por que Kardec fez essa pergunta? E eles respondem,
tem o limite das forças. Então, quando a gente chegou ao extremo, ao cansaço, ao limite da nossa força para trabalhar, nós podemos fazer o quê? Descansa. Descansa e se prepara para o outro dia. Jesus ele foi questionado por trabalhar no sábado. Ele fazia vários fenômenos, mas os doutores da lei questionavam por que ele trabalha no sábado. E ele respondeu assim: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho incessantemente. Incessante. Então, ele não parava um minuto de trabalhar. Seguindo quem? Seguindo Deus, que não para de trabalhar um só instante. Teve um probleminha com Allan Kardec. No mês de janeiro de 1865, ele estava realmente cansado, ele ficou doente, porque ele fazia o quê? Trabalhava muito, desgaste físico, e por fazer esse trabalho intelectual, ele se correspondia com mais de 1.000 centros espíritas. Ele nos diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo como foi feito essa codificação. Então, teve muita contribuição dele, teve muito dele. E ele teve auxílio do plano espiritual. Então, o doutor Demeuri, ele, em espírito, ajudou. Então, ele recebeu o quê? Ele seguiu a dieta médica, as prescrições médicas e o auxílio dos bons espíritos. Chegando ao ponto que no livro Céu e Inferno, quando ele evoca esse doutor Demeuri, ele vem e comenta: olha, meu amigo Kardec, ainda bem que você acolheu o nosso conselho. Então, nós também precisamos receber um conselho assim e acolher. Se nós estamos já cansados, fadigados, nós precisamos ir para o descanso, para poder continuar a obra, para poder continuar essa obra que o Espiritismo veio praticar. Não importa se nós somos os últimos agora, mas nós estamos fazendo a nossa parte, todos nós estamos fazendo a nossa parte. E fazendo a nossa parte, nós vamos fazer a transformação de quê? Da humanidade. Mas primeiro nós precisamos fazer a nossa transformação. E ela é custosa, e ela é bem grande. Mas nós temos um grande instrutor, que é Jesus. Então, Jesus, ele pede para o quê? Que nós verificamos qual é o nosso conteúdo, o que tem dentro de nós. Tem egoísmo? Tem orgulho? Vaidade? Agora, uma pergunta que ele vai demonstrar para nós, ele vai trazer para nós, porque ele era o grande psicólogo das almas. E ele pergunta para nós: vocês são invejosos? Alguém tem inveja no coração? Vamos verificar? Porque Jesus chega assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai logo cedo a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O dia do trabalho naquela época de Jesus eram 12 horas. Então ele sai na primeira hora e convida os trabalhadores: querem trabalhar na minha vinha? E eu lhe pagarei um denário, que era um dia. Denário era um dia, era uma moeda. Um dinheiro era um dia de trabalho. E eles aceitaram, então ele combinou: queres trabalhar na minha vinha? Venha trabalhar comigo e eu lhe darei um denário, um dinheiro. Depois, na sexta hora, ele volta novamente para procurar os outros mais trabalhadores para sua vinha, porque o trabalho é muito. E ele convida. Aí ele fala: e eu lhe pagarei o que for justo. Então ele vai na primeira hora, depois ele vai na sexta hora, depois ele vai na nona hora. O trabalho é muito e tem que ser de cooperação, e é um auxiliando o outro. E ele vai e convida: vocês querem trabalhar na minha vinha? Venham e eu lhe pagarei o que for justo. Quando estava acabando o dia, o horário do trabalho, na 11ª hora, o que ele faz? Ele sai para procurar mais trabalhadores. E encontra alguns que estavam ociosos na praça. E ele olha ali e fala o quê? Por que vocês não foram trabalhar? Então ele questiona. Ele fala: porque ninguém nos chamou. Então venham trabalhar vocês também na minha vinha. E eles foram. Então tem trabalhador da primeira, da terceira, da sexta, da nona hora e da 11ª hora. Então teve alguns aí que trabalharam 1 hora.
Aí ele chama o seu mordomo e pede para pagar. Para pagar, começando pelos últimos até os primeiros. Então, cada um recebeu um denário, um dinheiro. Alguns não acharam justos que trabalharam 12 horas. E foram lá brigar com o senhor da vinha. Eles não trabalharam, senão... Olha só o que eles falam, né? Julgaram que havia de receber mais, porém, também receberam a mesma quantidade. E murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora. E tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e a calma. Eu só esqueci uma coisa, de explicar o que é inveja. Inveja, para que nós possamos ser felizes, o outro tem que receber menos. Para que eu possa me sentir feliz, a Cláudia tem que receber menos do que eu. Então, eu tenho que tirar dela, mesmo que não venha para mim, mas eu tenho que tirar isso que é inveja. Então, é a satisfação do outro não ter. Viram como Jesus ele trabalha esse conteúdo? E quando a gente consegue descobrir esse conteúdo, vamos fazer o quê? Lembra os passos do AA, do Alcoólatras Anônimos? Primeiro, reconhecer que tem um problema. Reconheceu que temos inveja? Então, vamos trabalhar um dia, um passo de cada vez, para não termos mais esse vício, porque é um vício. E vamos trocando pela virtude, vamos torcer pelas vitórias dos outros. E aí, eles julgavam que eles deveriam receber mais. E olha aqui que eles falaram: aturamos o peso do dia e da calma. E eles trabalharam com gosto? Será que eles fizeram o trabalho com gosto? Que ele diz aqui que eles aturaram. Sabe o que o pai de família disse, segundo Jesus? Amigo, eu não te faço agravo? Não convieste comigo tu um dinheiro, um denário? Então foi combinado um denário. Toma o que te pertence e vai-te, que de mim quero dar também a este último, tanto quanto dei a ti. Vamos supor, não é o reino de Deus, não é o trabalho na vinha? Então todos trabalham na vinha. O que vamos receber de Deus? A felicidade, não é? Existe felicidade menos ou mais? Agora, para mim ser feliz, eu tenho que tirar a felicidade do outro que não teve oportunidade até agora? Existe felicidade menos? Olha como Jesus joga esse conteúdo para todos e para nós também. Porque muitas vezes a gente passa esse conteúdo como Kardec ele não quis comentar. Porque a gente fica brigando com justiça. Será que é justo isso? Jesus não está falando de justiça, está falando de inveja. E nós interpretamos, às vezes, até muito mal. Como todos eles comentaram aqui, todos os comentários de cada espírito significa uma opinião. O conjunto das opiniões concordantes pode ser uma doutrina. É isso que Kardec fazia. Então, ele colocou aqui aquelas que tinham bom senso e que estavam sobre a ótica da razão. E ele continua, entendeu? Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Olha o que o chefe de família falou. Não é lícito fazer o que quero? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Perceber o conteúdo de Jesus? Nós tínhamos percebido isso antes? Ou queríamos só ver a justiça? Aí, assim serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, Jesus ele sabia pegar o conteúdo que precisa ser trabalhado em cada um. Quando ele falou para os doutores da lei, falou para os seus apóstolos, todos eles têm um questionamento íntimo. Nós também temos nosso questionamento íntimo. E o trabalho maior tem que ser incessante para podermos o quê? Adquirir virtudes e eliminar esses vícios. Alguém acha que não tem inveja? Já pensaram nisso? Tínhamos interpretado essa lição de Jesus dessa forma? Ou nós só queremos saber do trabalho? O trabalho é uma lei, é importante. Chegando a ponto de quem? Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses. E ele é rígido.
Sabe como é que ele fala? Quem não quiser trabalhar, que não coma. Olha, aquele que nem conheceu Jesus, olha os preceitos dele também. Entenderam a importância do trabalho? Então, esse trabalho é incessante, mas é um trabalho íntimo. Kardec lhe pergunta assim: qual o objetivo da encarnação? Por que a gente tem que encarnar num corpo físico? Por quê? Para progredir e ajudar na obra de Deus. Progredir é adquirir virtudes. Nós vamos fazer o progresso, nós vamos chegar à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus. Mas para chegar a uma perfeição relativa, nós precisamos adquirir virtudes e tirar esses vícios. E um desses vícios chama-se inveja. É um deles. E ele é alimentado pelo orgulho e pela vaidade. E pelo egoísmo. Para nós sermos felizes, nós precisamos tirar do outro. Nós não queremos ver o outro feliz. Que possamos utilizar esses ensinamentos que Jesus veio captar lá no íntimo de nós e trazer à tona e poder trabalhar, diluir um dia de cada vez, incessantemente. Meu pai trabalha até agora e eu também. Acho que já deu tempo, não? Sim.